Antes dos universos compartilhados, antes das superproduções bilionárias e das telas cheias de efeitos digitais, existiu um herói que fez o mundo inteiro acreditar que o impossível era real. Em 1978, um jovem de capa azul e símbolo de esperança no peito, fez o cinema voar mais alto do que nunca. Hoje, no Cine Explorador, conheça a incrível história por trás de Superman, o filme. A jornada começa em Krypton, um planeta condenado à destruição. O cientista Jor-El envia seu filho Kal-El à Terra, onde o garoto é encontrado e criado por um casal de fazendeiros, os Kent. Com o tempo, o jovem Clark descobre seus poderes sobre-humanos e seu verdadeiro destino: proteger a humanidade. Vivendo em Metrópolis como tímido repórter do Planeta Diário, ele se apaixona por Lois Lane, enfrenta o vilão Lex Luthor e, acima de tudo, mostra ao mundo o verdadeiro significado de ser um herói. Os bastidores de Superman são quase tão lendários quanto o próprio herói. Richard Donner, que havia se destacado com a Profecia, assumiu a missão de transformar um personagem dos quadrinhos em algo crível para o público adulto. Algo jamais feito com tamanha seriedade. A produção enfrentou enormes desafios. O roteiro foi reescrito diversas vezes, os efeitos práticos eram revolucionários para a época, e o orçamento estourou diversas vezes, chegando a cerca de 55 milhões de dólares, um valor gigantesco para 1978. O lema do diretor era simples: verossimilhança. Ele queria que o espectador realmente acreditasse que um homem podia voar. E ele conseguiu. Para dar vida ao herói, os produtores testaram diversos atores, incluindo nomes como Robert Redford, Paul Newman e até Sylvester Stallone. Mas ninguém parecia certo. Até que surgiu Christopher Reeve, um ator praticamente desconhecido. E ainda havia mais um problema: ele era magro demais. Margot Kidder, em entrevistas, contou que achou Reeve muito magro quando viu nos testes. Era simpático, era educado, mas para quem imaginava contracenar com o maior símbolo de força da cultura pop, parecia que algo não batia. Ele surpreendeu a todos ao se preparar intensamente, ganhando mais de 10 quilos de músculo com a ajuda do dublê de Bruce Lee, David Prowse, o mesmo que interpretou Darth Vader em Star Wars. Uma das maiores inovações do filme foi o sistema de voo. Foram testados cabos, bonecos e até miniaturas, mas nada convencia. A solução veio com uma combinação de cabos ultrafinos e projeções óticas, criando um realismo nunca visto antes. O próprio slogan do filme dizia: "Você acreditará que um homem pode voar." Outra curiosidade é que Marlon Brando recebeu cerca de 3,7 milhões de dólares e 11% da bilheteria, por apenas 10 minutos de cena. Enquanto Christopher Reeve, o protagonista, ganhou apenas 250 mil dólares. Gene Hackman, que viveu Lex Luthor, se recusou a raspar o bigode para o papel. O diretor então apostou numa brincadeira, pediu que ele tirasse o bigode para uma cena teste, e Hackman acabou topando. Uma vitória de Donner. A química entre Christopher Reeve e Margot Kidder, a Lois Lane, foi tão natural que muitas falas entre eles foram improvisadas. Essa liberdade não foi fruto de descuido, mas de cálculo artístico. A naturalidade do casal, tão elogiada até hoje, nasceu dessas brechas, onde o roteiro encontrava vida própria. A leveza de Lois,
o constrangimento de Clark, as pausas que viraram cumplicidade. Tudo isso é resultado das pequenas improvisações, que tornaram a relação mais humana e menos teatral. O romance não parece encenado, parece vivido. E essa autenticidade, construída na troca livre, entre Reeve e Kidder, é uma das maiores razões pelas quais Superman continua sendo até hoje o padrão de ouro das histórias de amor, no gênero dos super-heróis. Apesar do sucesso, nem tudo foi simples. O filme foi rodado junto com Superman 2, o que gerou uma série de conflitos entre Richard Donner e os produtores. Donner acabou demitido antes da conclusão da sequência, o que revoltou o elenco, especialmente Reeve e Hackman, que se recusaram a filmar novas cenas sem ele. Anos depois, o chamado Donner Cut seria lançado, restaurando a visão original do diretor e iniciando a moda dos cuts. Superman, o filme, arrecadou mais de 300 milhões de dólares no mundo todo e foi indicado a 3 Oscars, vencendo um prêmio pelos efeitos visuais inovadores. Mais do que isso, ele inaugurou a era moderna dos super-heróis no cinema e mostrou que esses personagens podiam ser tratados com emoção, seriedade e respeito. Christopher Reeve se tornaria o rosto definitivo do herói, um símbolo de bondade e esperança, tanto na ficção quanto na vida real. Mesmo após o trágico acidente que o deixou paralisado, ele continuou inspirando milhões de pessoas, provando que o verdadeiro Superman sempre esteve dentro dele. Superman de 1978 não é apenas um filme, é um mito moderno. É a história de um homem que nos fez acreditar que a bondade ainda importa, que a esperança ainda voa. E que, quando o mundo parece desabar, sempre haverá alguém disposto a levantar voo por nós. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é olhar para o céu. Te espero na próxima exploração. Valeu! Sent to you, my only son.